Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Hoje temos connosco a Carla Tavares e a Cristina Cruz. Obrigada por terem vindo. E vamos comentar alguns dos assuntos que marcam a atualidade. Vamos falar sobre o estado de emergência, o estado em que isto está e o estado em que isto pode vir a ficar. Mas antes disso, vamos às boas e às más notícias e às notas iniciais e começamos por ti, Cristina. Olá, boa noite. Bom, em termos de notícias, acho que vale a pena assinalar os avanços na vacina contra este vírus, que pelos vistos estão no bom caminho. Os Estados Unidos pretendem começar a vacinação na segunda quinzena de dezembro, portanto esperamos que realmente venha a ser possível e que pelo menos as pessoas mais idosas e doentes de maior risco vejam aqui a possibilidade de uns tempos mais calmos e que a vacina seja efetivamente, passa a redundância, eficaz. Depois, também dar os parabéns, já temos mais uma modalidade campeã em Portugal, não é? Ao Miguel Oliveira, que ganhou o Grande Prémio de Portugal, portanto acho que os portugueses mereciam também mais um docinho numa época de tanta angústia, ansiedade, etc. Relativamente aqui a nível local, destacaria uma notícia no Público sobre o Águeda Smart City Lab, em que a nossa cidade é apresentada como uma das que promove a preservação do ambiente e a sustentabilidade junto à comunidade. Este laboratório, entre várias atividades, pretende fazer a demonstração de soluções tecnológicas para a preservação do ambiente, em que os próprios cidadãos podem apresentar ideias e desenvolver projetos pilotos, pretende-se mobilizar as escolas, portanto há uma série de iniciativas para sensibilizar a população para a questão ambiental e já foram levadas a cabo algumas iniciativas. E, obviamente, também fruto de todas as iniciativas que ao longo dos tempos têm vindo a ser implementadas em Águeda, a cidade está entre as 88 cidades a nível mundial que lideram ações ambientais e integra a lista das cidades classe A de um organismo internacional que se chama Carbon Disclosure Project, portanto, isto depois de também ter sido considerado um dos 100 melhores destinos mundiais sustentáveis em 2020. Recentemente temos um projeto de arte urbana lá embaixo também com um aquário, que ainda não tive a oportunidade de ir ver, mas que também tem como objetivo sensibilizar a população e, portanto, estas iniciativas em termos ambientais eu acho que são cada vez mais importantes. Não quero com isto dizer, e de certeza que nenhuma destas 88 cidades faz tudo tudo o que deveria ser em termos ambientais. Naturalmente que há obras que não são 100% amigas do ambiente, em qualquer cidade isso acontece, mas sem dúvida que o facto de estar entre as 88 nos dá alguma certeza, alguma confiança de que muito do que está a ser feito está a ser bem feito. E, portanto, estas eram as 3 boas notícias que eu queria dar. A má notícia, obviamente, é que todas conhecemos, o vírus continua a avançar em termos de propagação e estamos com números extremamente preocupantes, sobretudo pela ruptura ou pré-ruptura do Sistema Nacional de Saúde, que esperamos vir a conseguir controlar. E avançámos muito na lista dos países da União Europeia. Sim. Em 2 semanas passámos do 14º para o 6º lugar. Exatamente. Nos casos críticos. Aliás, na sequência, não sei, a última vez que eu estive num destes programas, uma das situações que eu alertei e que manifestei preocupação foi precisamente em relação a isso. Não tanto ao número de pessoas infectadas, mas sim ao número de internamentos e de óbitos. Sim. E isso, de facto, é o que é preocupante e é aí que deve haver uma maior intervenção. Vamos ver agora como é que... Eu, por acaso, hoje, quando estava a vir para a Águeda, estava a ouvir na rádio o diretor de medicina, creio que era do Serviço de Medicina Interna do Hospital de São João, e que estava precisamente a dar nota de algumas circunstâncias referentes à evolução da doença e a forma como agora os serviços, e ele diz que já se começa a sentir
algum efeito das medidas que foram sendo tomadas e também que a situação não está na ruptura como estava há uma semana atrás, porque entretanto foram tomadas outras medidas, mas que pelo menos ele próprio fez questão de dizer, e aliás até referiu que quando o citam deviam citá-lo na frase completa por causa de uma citação de há uma semana atrás em que dizia que o diretor do Serviço Hospital de São João que dizia que só aguentava por uma semana, e ele depois disse que convém que da próxima vez coloquem a frase toda, porque eu disse aguentava por uma semana a manter-se este nível de infecções. Não se mantendo a situação e conseguindo controlar o número de infecções, a situação pode durar durante mais algum tempo, e é isso que tem estado a acontecer. Ele próprio já referiu que tem havido uma diminuição, aliás, nós temos assistido a isso. Ainda ontem os números, creio que foram 4 mil. Mas ao fim de semana há sempre menos. A fim de semana, domingo, segunda e terça baixam sempre os números, não é? O grave é depois ali quarta, quinta, sexta. Mas eu acho que agora nos próximos dias... Eu acho que o que não bate muito certo, porque normalmente o vírus ataca mais ao fim de semana, não é? Por isso é que depois os testes são feitos. Não sobem durante a semana, mas sim, durante mas os testes já são feitos a seguir. Está tudo bem. E, Carla, notícias? Bem, eu vou começar pela má notícia, porque não obstante todas estas boas notícias que a Cristina também aqui falou, mais, temos que assinalar a má notícia, que é precisamente a entrada de Águeda na lista dos conselhos de risco muito elevado de transmissão de vírus. E isso é de facto uma má notícia para todos nós, que obviamente nos deve deixar preocupados, vigilantes e ainda com cuidados redobrados no que se refere à forma como fazemos o nosso dia-a-dia, nomeadamente ao nível dos contactos sociais e ao nível do cumprimento das regras da etiqueta respiratória, da higienização das mãos, porque de facto é curioso como são estes os gestos mais simples, são os mais eficazes também, e vários especialistas têm apontado que, de facto, se houver este cuidado de manter a etiqueta respiratória e a higienização das mãos, reduz substancialmente o perigo de contágio. Por isso, num conselho que neste momento está na lista dos conselhos com risco muito elevado de transmissão, acho que é de serem redobrados os nossos cuidados. Deixa-me só aqui acrescentar que, efetivamente, é de lamentar esta situação. No entanto, e um bocadinho por analogia ao que se vai passando também a nível nacional, e não sabendo qual vão ser as notícias amanhã, porque eu tenho a ideia que à terça-feira nós costumamos receber a informação sobre o número de novos casos em Águeda, creio que é à terça, se não estou em erro. Eles também baixaram, de 102 passaram para 72 ou 74, portanto, na mesma semana, não é? Portanto, esperamos que as pessoas continuem a cumprir para que esta tendência se mantenha, que eu acho que é extremamente importante, porque realmente os concelhos aqui à nossa volta passaram todos para este patamar do risco muito elevado, não é? Portanto, quer Albergaria, Oliveira do Bairro, Aveiro, Ilhavas, estão todos... Não, Aveiro já saiu. Não está, não. Está lá no muito elevado também. Neste momento está em elevado só. Aveiro está laranja, não está vermelho, já saiu. Se tu fores ver a lista escrita, nominal, está lá Aveiro. Eu tenho a lista. Pronto, mas eu acho que o relevante aqui é realmente as pessoas continuarem a cumprir as regras para que possamos continuar a baixar. E espero que a próxima notícia não seja contraditória, ou seja, que já não tenhamos subido. Sim, nós já estamos a ficar habituados a que isto muda... Sim, na mesma semana. Na mesma semana. Sim. E às vezes no mesmo fim de semana, porque eu tinha ficado com a ideia este fim de semana, e é engraçado que nos concelhos de risco elevado e de maior risco, a partir das 13 horas, os restaurantes estariam fechados e só poderiam fazer entregas ao domicílio. Entretanto, ontem, isto no sábado, ontem fiquei a perceber que afinal podem fazer takeaway também, a partir das 13. Sim, ontem também vi essa notícia que podem manter o takeaway. Portanto, altera de sábado para domingo até. É muito sim, mais... os restaurantes podem fazer o takeaway, agora as pessoas não podem sair de casa após ir buscar. Pois. Não. Eu ontem vi uma notícia, eu por acaso não tive a oportunidade de Isto é um bocadinho confuso. E até porque nos próximos dias vai sair legislação que complemente
o decreto da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, relativamente ao estado de emergência, mas ontem vi uma notícia qualquer que se vai manter aquilo que já aconteceu em maio, que é a possibilidade das pessoas servirem, os restaurantes servirem takeaway ao postigo ou numa entrada. Mas eu acho que aí vai ser uma das situações em que as pessoas vai haver uma exceção que as pessoas possam dizer que vão buscar. Isto terminando, que acabei por não terminar, eu não costumo interromper as pessoas. Eu só comentei a notícia tal e qual como tu comentaste a minha, portanto não foi interromper. Não, eu comentei no final. Comentei no final e na minha vez de falar. Estava eu a dizer a má notícia, o facto de Águeda entrar nos concelhos de risco muito elevado e, de facto, Aveiro também ainda se mantém nos concelhos de risco muito elevado. Eu estava com a ideia que não, mas efetivamente mantém-se. E a boa notícia é, sem dúvida, a questão de já ser visível e cada vez mais viável a existência de uma vacina já no início do próximo ano. Os Estados Unidos dizem, efetivamente, que vão iniciar a vacinação mais cedo. Na Europa, as datas que têm sido apontadas, ainda recentemente pela Sra. Ministra da Saúde, foi apontada a data de disponibilização da vacina em janeiro de 2021. Nós ontem soubemos que a vacina que está a ser desenvolvida em Oxford e que será também que é da AstraZeneca e que já tem uma pré-compra por parte do Estado português e por parte também da Comissão Europeia, anunciou ontem uma eficácia de 70%, que deixou alguma preocupação, mas depois também já foi feita a explicação que estes 70% foram calculados tendo como base a média dos dois resultados, ou seja, porque há duas administrações da vacina, a primeira tem uma eficácia de 90% e a segunda toma da vacina teria uma eficácia de 62, qualquer coisa. E por isso é que daria aqui esta média de 70% com a especificação de que esta vacina não apresentou qualquer efeito secundário, ou seja, não houve situações de desenvolvimento de contraindicações e também se veio a revelar mais tolerante, ou seja, mais bem recebida nas populações com mais de 50 anos, que obviamente serão, eu creio que quando for designado um plano de vacinação, obviamente que as pessoas de maior risco e com idade mais avançada serão as primeiras a tomar estas vacinas e por isso é importante também perceber isso, que esta vacina revelou ser mais adequada para as pessoas com idade mais avançada. E pronto, e quanto às más e às boas notícias, eu acho que me ficava por aqui. Sim, acho que sim. Eu ia-vos perguntar precisamente isso, mas já falaram nas boas notícias e era inevitável que a Águeda estava agora no risco de muito elevado, no escalão, o segundo da escala de perigo, que curiosamente tem as mesmas restrições que o primeiro. Extremamente elevado. O país está dividido em 4 escalões, mas os dois primeiros têm o mesmo nível de restrições, a mesma gravidade imposta nas medidas. Estas medidas mais restritivas que têm sido a ver tomadas, a semana passada ficámos a saber que houve um recuo em relação ao sítio onde o bicho pegava. Ou seja, primeiro partia-se do princípio que era no ambiente familiar e as reuniões que o Governo teve para se basear com os especialistas para tomar estas medidas e para avançar para estas medidas diziam-nos que era em ambiente familiar e mais tarde veio-se a perceber que não. Portanto, se não é nos ginásios, se não é nos restaurantes, se não é em um ambiente familiar, se também não é nos transportes públicos, se não é decididamente nas escolas, onde é que o bicho pega? Carla? Eu acho que aquilo que ficou demonstrado na semana passada e com base no estudo que foi feito e nos resultados dos rastreios de contactos que vão sendo feitos com as pessoas que testam positivo, é que, infelizmente, uma parte substancial, a maior parte das situações de contágio tem origem desconhecida e essa foi a grande informação que nós tivemos e depois naqueles que são os que têm origem conhecida, aí sim, dentre os que têm origem conhecida, as que estão mais identificadas é precisamente os contactos familiares, o que se percebe, porque de facto quando eu consigo identificar a origem do contágio, é mais fácil de detectar e verificar que foi ao nível dos meus contactos mais próximos. Agora, o problema é quando eu não sei e não consigo aferir, e há de certeza haver muita gente
que não consegue perceber onde é que foi contagiado, sobretudo se estivermos num cenário como hoje em dia, creio, que já começa a ser possível. Eu conheço algumas pessoas a quem isso aconteceu e que testaram positivo e que não conseguem perceber qual foi a origem do contágio, porque entretanto há um vário número de pessoas com quem contactaram nos últimos dias que também testaram positivo, ou seja, à medida que o número vai aumentando, também começa a ser mais difícil perceber qual é a origem do contágio. Eu vi uma reportagem no fim de semana também sobre o papel e o tormento que vive neste momento os delegados de saúde. E precisamente no que diz respeito a isso, eles são responsáveis não só por pôr em prática todas as medidas e assegurar que os planos de contingência de todas as instituições que estão abertas e de toda uma cidade, por exemplo, estejam a ser cumpridos, mas os delegados de saúde queixam-se de que têm muita dificuldade, até por falta de recursos humanos, claro, em conseguir rastrear todos os contactos e assegurar aquilo que fazem. E daí claro, aquela medida que foi adotada de mobilizar não só os militares, mas pessoas que estão, funcionários públicos que possam estar em casa numa situação de risco ou também em isolamento profilático, de serem mobilizados para essa tarefa, porque de facto com este número de contágios e de situações de infecções que temos neste momento, é muito difícil conseguir ter gente suficiente, e nós percebemos claramente que o que está a acontecer é precisamente uma incapacidade de aferir, de resposta em relação a essa origem. Aliás, eu tenho uma história curiosa, às vezes o karma é terrível, porque eu tenho uma amiga que está positiva e ela foi infectada por uma colega de trabalho, que por sua vez tinha sido infectada pela sua médica de família, ou seja, a médica infectou a colega da minha amiga, essa colega infectou a minha amiga, e depois a minha amiga, quando começou a sentir sintomas, ligou ao seu médico, não é? E disse que estava a sentir sintomas, e ele disse, então vem cá que eu vou ver-te. Mas pode ser Covid? Não é nada Covid. Era Covid e ela infectou o médico. Por isso, ou seja, acaba por ser uma roda, e estas coisas acontecem cada vez mais, sobretudo se nós não tivermos a consciência de que, de facto, e quando há sintomas, de facto, as pessoas devem evitar ao máximo o contacto com outras pessoas. Nós próprios estamos aqui, nenhuma de nós tem sintomas, mas nenhuma de nós está livre. Não implica que não estejamos... Mas também saiu... Também consegui ler, a informação é tanta e a tanto nível e depois contradiz a todo momento, mas consegui ler que já começam a desenvolver estudos em Wuhan. Sim, que os assintomáticos talvez não transmitam. Mas nós fizemos um teste, nós viemos pelas escadas, não é? Nós quando subimos pelas escadas e quando chegamos... de máscara. Não, mas quando chegámos cá acima estávamos todas a conseguir respirar, o que significa... Mas viemos de máscara. As escolas vão estar fechadas, é uma das medidas que se tem. Pois, as escolas vão estar fechadas, é assim... Esta medida, eu compreendendo que vai provocar uma grande preocupação nas famílias, não é? Vão estar fechadas, atenção... No dia 30 e no dia 7. E não de 30 a 7, como de repente começou a circular. É no dia 30 e no dia 7. Portanto, haverá pais que vão ter aqui um problema, não é? Porque os pais não funcionários públicos, obviamente, porque... eles vão mesmo ter que faltar ao trabalho ou, se ainda tiverem férias para gozar, colocar os dias de férias por causa das crianças até aos 12 anos. Ainda assim, eu inicialmente tinha ouvido uns zunzuns que haveria a possibilidade das escolas fecharem na última semana antes da interrupção do Natal. E penso que ainda não estamos livres disso vir a acontecer, mas vamos acreditar que não haverá essa necessidade, não é? E eu acho que seria muito mais grave, porque em vez de 2 dias teríamos uma semana, não é? Portanto, não vejo, pessoalmente, eu acho que esta é uma boa medida, porque vamos ter, agora, poderá ser uma boa medida, porque estes 4 dias também podem dar aso a 4 dias de férias e... poderá ser pior a emenda do que o soneto. Mas vamos ser positivos, vamos acreditar que os portugueses vão perceber qual é a intenção, vão cumprir as regras e vão
tentar confinar o mais possível nestes dias. Vai haver proibição de circulação para que não haja realmente esta circulação. Sim, é verdade, mas desde as 5 ou 6 horas de sexta-feira até às 11 há aqui uma possibilidade de deslocação. E depois regressam na quarta de manhã? Pois, há aqui uma possibilidade de pronto, esperemos que isto não aconteça. Pronto. Agora, é óbvio que os patrões, eu vi alguma coisa sobre isto no fim de semana, não gostaram da medida, mas como eu já disse, entre os pais ficarem em casa, poderem vir a ficar em casa uma semana ou ficarem 2 dias, eu acho que ainda assim é um mal menor, entendendo que algumas empresas estão aflitas, que não é uma época fácil também para elas, mas se não contribuirmos todos, realmente as coisas podem vir a piorar bastante, até porque eu acho que há algumas medidas, e eu acho que até já falei aqui sobre isto, por exemplo, o teletrabalho era uma das medidas que poderia não ter deixado de existir. Eu, desde que se voltou ao teletrabalho, nas minhas viagens diárias de Águeda a Aveiro, eu percebi logo uma quebra bastante acentuada no trânsito. Eu já não tenho dificuldade em entrar em Aveiro, já não estou 7 minutos parada na fila. Muito mesmo. Portanto, era uma das medidas que poderia ter sido mantida, deveria ter sido regulamentada, está-se agora a começar a falar nisso, se calhar poderia ter sido mais cedo, e portanto talvez houvesse aqui algumas medidas que poderiam ter sido antecipadas e melhorado aqui um bocadinho a situação. Até porque aquela questão do contágio, de onde é que vem, não é? Quem é que é o ovo e quem é que é a galinha, no fundo, coloca-se até nas próprias escolas, porque eu tenho amigas que a família está toda infectada, os primeiros que sentiram sintomas foram os pais, obviamente, os miúdos não tiveram sintomas, mas quem é que garante que foram os pais que trouxeram o vírus? Pois. Não é? Portanto, se a população não é testada, e mesmo quando ficam em isolamento, os miúdos só são testados quando têm sintomas, como é que nós podemos garantir que o vírus não anda pelas escolas a um nível muito superior do que aquilo que se Eu também pensa, já disse aqui que se fizéssemos um teste rápido à entrada de um estabelecimento de ensino, aqueles testes rápidos que era suposto fazer, se calhar íamos ter uma surpresa muito grande em relação ao número de... Sim, até por uma razão muito simples. Eu não falo particularmente dos miúdos mais novos, porque eu acho que os mais pequenos são os mais cumpridores. Mas os miúdos mais velhos, dali de 3º ciclo e sobretudo secundário, eu vejo todos os dias. Portanto, eles dentro da sala, em aula, eles cumprem, mas depois disso é o tirar a máscara, é o comer, é o trocar, faz parte. Bem, isto tudo para é um vírus. Isto tudo apenas nos faz, apesar de todas as críticas, e isto às vezes é como eu costumo dizer, que para quem só tem que se limitar a dizer mal ou a criticar é muito fácil. Para quem tem que decidir tomar medidas é muito difícil e confesso-vos que às vezes me aborrece um pouco perceber que as pessoas estão sempre prontas para criticar, para dizer... Nós de repente, e sobretudo a internet, ficou repleta de especialistas em saúde pública e sobretudo em pandemias. E de facto era importante que se percebesse que uma coisa é dar palpites, outra coisa é ter que tomar decisões, ainda que elas possam ser criticáveis, mas as decisões nunca são perfeitas. E ainda estou para conhecer a pessoa que toma uma decisão que seja inatacável. Só tem que ser tomada, independentemente de ser boa ou má, no momento em que se toma uma determinada decisão, e quando o Governo tomou as decisões que agora tomou, fê-lo no pressuposto que estava a fazer o melhor que era possível para aquele momento e sobretudo, assente em informações que não são informações políticas, são informações que lhes foram também transmitidas pelos especialistas. E por isso, quer dizer, eu percebo que as pessoas estejam todas muito cansadas desta situação, todos estamos, e uns não estão mais que outros, todos estamos cansados. Agora é importante que se perceba que esta não é uma situação que o Governo quis. Eu, quando vi na semana passada aquela manifestação das pessoas da restauração, dos empresários da restauração, eu percebo a sua indignação, mas também é importante que se perceba que este Governo tem que decidir e tem a responsabilidade de tomar medidas que
possam, pelo menos de acordo com as informações que têm, informações essas que são informações de especialistas, informações técnicas, que possam diminuir ao máximo a capacidade ou a possibilidade de transmissão. E o Governo, ainda por cima, o que está a fazer é toma a medida e informa que vai dar apoios. Agora, isto não é uma coisa que se tenha pedido. Ninguém pediu que viesse uma pandemia que nos viesse virar a vida do avesso a todos. E obviamente que ninguém está satisfeito com isso. Agora, de facto, estas medidas são duras e nós estamos cansadinhos disto, por isso é que esta questão da vacina veio. Eu ainda esta semana comentei com o meu marido que foi a primeira vez que eu estava a ouvir as notícias e quando se estava a falar que havia a possibilidade de em janeiro começar a haver vacinação e começarmos a retomar alguma normalidade, muito embora eu muito sinceramente ainda esteja um pouco cética, será, porque isto já aconteceu tanta coisa que eu penso, será que vamos mesmo, será que isto vai mesmo resultar? Mas o que é certo é que não deixa de ser emotivo nós, pelo menos por um momento, pensarmos que, bem, já está mais perto de retomarmos a nossa vida e a normalidade. E por isso eu acho que as medidas são sempre atacáveis. Temos que avançar. Avancemos, e vamos então avançar para decisões boas e más e assim muito rapidamente, para sairmos do Covid, muito rapidamente, o PCP tomou uma decisão boa ou má, Carla? Bem, o PCP tomou uma decisão igual a si próprio. Insiste na realização do Congresso. Quem conhece o PCP percebe as razões e sabe porque é que, ainda mais, e depois é assim, quanto mais se atacar e quanto mais os partidos ligados à direita atacarem o PCP, mais o PCP vai insistir em fazer o Congresso. Agora, a mim, o que eu acho é que neste momento, eu muito sinceramente, à semelhança daquilo que aconteceu no 1º de maio, eu acho que o PCP vai realizar o Congresso com todos os cuidados e não vai sair, por exemplo, aquela bandalheira que foi com o Congresso do Partido Chega. Em que aí eu não vi metade das indignações populares, não é? Que agora se vê no Facebook e quando ainda por cima não estavam devidamente acauteladas todos os cuidados de distanciamento e cuidados sanitários, não vi as mesmas pessoas que agora estão muito indignadas com o PCP, que já no passado demonstrou que toma algum cuidado ao nível da organização e que, aliás, já veio dizer que reduziu o número de delegados e que vão ser acauteladas todas as regras e medidas de segurança, que eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o problema que aqui está é o PCP não perceber o efeito que isso tem nas pessoas e aquele efeito de exceção, de haver uns que podem fazer mais do que outros. Obviamente que o PCP pode fazer o Congresso, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro tem explicado, vários membros do Governo já o explicaram, está proibir a lei que regulamenta o estado de emergência, é uma lei de 86, uma lei do governo do professor Cavaco Silva, que depois foi revista em 2012 num governo do PSD e PP de Passos Coelho e Paulo Portas, foi revista e manteve-se e fez-se questão. Esta norma existe e existe mesmo de propósito, porque é para garantir que todos os direitos democráticos, todos os direitos associados ao exercício de direitos políticos e de cidadania sejam acautelados, porque nós não nos podemos esquecer, nós vivemos num país que tem uma ditadura de 30 e tal anos, quase 40 anos, e há marcas que ficam, e aqui quis especificamente salvaguardar o direito a que houvesse esta ação política. Agora, é diferente o PCP não perceber que com esta sua decisão, sobretudo num contexto em que outros partidos, por exemplo, o PS, por exemplo, tinha o seu congresso marcado para maio deste ano e está adiado sine data. O Bloco de Esquerda também adiou não é bem congresso. Sim, a convenção, é uma convenção. Também adiou. A única circunstância que eu aqui vejo é que o Governo, que o PCP não perceba, não faça, e já no passado eu referi exatamente a mesma coisa, não faça a leitura da opinião pública e perceba que esta sua atitude está a ter um efeito negativo junto das pessoas, junto da opinião pública e que depois também porque dá a ideia que é uma certa impunidade, porque quem tem acesso à informação... Dá outra ideia. Dá uma ideia que tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado, que ainda é pior. Que é quase um pagamento. Que ainda é pior. Não vamos chateá-los, nem sequer lhes vamos pedir. Eu ainda ontem via alguém a dizer que o Primeiro-Ministro poderia, não pode podendo nada, impedir, poderia fazer um apelo, assim como fez aos patrões,
Eu acho e como faz a população. Desculpem lá, não pode. Jerónimo, não pode. se faz favor, pensa. Não pode. duas vezes. Não pode. Quer dizer, nós não podemos num momento dizer que o PCP se comporta ou por causa de permitirmos que o Congresso se realize, permitirmos não é uma questão de permissão. Ele realiza-se porque está previsto na lei essa possibilidade. Mas dizer, nós não podemos, na mesma frase, dizer isto ser feito é porque estamos num regime como a Venezuela, não é? E no momento a seguir estamos a pedir ao Primeiro-Ministro que atue precisamente como os líderes políticos da Venezuela, proibindo a ação política. Não é proibir. Apelar não é proibir. Mas não tem esse direito. Nem é proibir, nem mas não tem esse direito. Um Primeiro-Ministro não tem o direito de pedir ou de estar a fazer, sobretudo, um apelo público a um líder de um outro partido no sentido de se abster da sua ação política. Desculpem lá, isto não é correto. Tem tanto direito. Isto não é correto. Se me permites, eu acho que tem tanto direito e tanto dever como teve de apelar aos privados para fecharem no dia 30 e no dia 7. São direitos diferentes que estão em causa, Cristina. E se tu não és capaz de perceber isso... Se tu não és capaz de perceber que um direito político, de ação política, democrático... É igual. Não, mas e se fosse o Chega? Não víamos o Presidente a apelar? Nem víamos o Governo a ter uma atitude diferente? Não víamos, porque tem a ver com a própria ação política e que está salvaguardada e que ficou... Então, se o André Ventura quisesse fazer Ele fez, Cristina. Ele fez. Não é? Ele fez o Congresso. E nós criticamos. Está bem, mas e alguém exigiu ao Primeiro-Ministro que o impedisse? Mas não estávamos em Mas estado de ninguém emergência. está a exigir. Lá está, não estávamos em estado de emergência, mas hoje estamos como está. Então, no limite, e se queremos avançar pelo discurso demagógico, no limite podemos dizer, depois o André Ventura fez o Congresso com 500 e tal pessoas em setembro e olhem depois disso o que aconteceu. É este discurso demagógico que queremos adotar? Não é? Nós sabemos perfeitamente que não foi por causa da Convenção que hoje estamos no que estamos. Mas se calhar, se tivesse sido o PCP a fazer o Congresso naquela altura, se calhar hoje havia quem dissesse. Eu fazia uma brincadeira convosco aqui no início e vou dizer, antes de começarmos a gravar, e vou dizê-la na mesma. Que circulam os memes na internet a dizer que se calhar era melhor entregarmos a organização do Natal ao Partido Comunista, porque de certeza que ia correr tudo bem, como correu, e a Carla disse bem, correu tudo bem no 1º de Maio, correu tudo lindamente na festa do Avante. Eu tenho um amigo que foi à festa do Avante e que me disse, eu consegui ouvir chutes e pontapés sentado numa cadeira em segurança. Eu não sei como é que ele conseguiu ouvir chutes e pontapés uma sentado numa cadeira. Este ataque uma questão é a organização. Eu achava que se calhar era melhor entregarmos não só o Natal, mas o país. Uma coisa é a organização, outra coisa é uma diferentes. questão de solidariedade que não está a existir neste momento por parte parte do PCP. Do próprio PCP. Portanto, eu acho que numa época em que estão a ser pedidos tantos sacrifícios aos portugueses e a ficarem em casa e absterem-se de contactos familiares e de comemorações, acho que é nada solidária esta atitude em que, até porque ninguém pediu para que não realizassem, eles podiam simplesmente ter feito como o PS e adiado. Portanto, sim, mas isso é uma decisão que lhes cabe a eles. Ninguém tem o direito de lhes estar a dizer como é que eles devem fazer. Por isso é que eu acho que o PCP está a fazer uma leitura que se calhar não é a melhor, não é? Eu não me vou atrever a dizer que é uma leitura errada, mas se calhar não é a melhor, porque não está a ser capaz de perceber isso e de ser solidário, sobretudo para todos aqueles que neste momento estão a lutar contra a doença numa cama de hospital. Pode ser uma péssima decisão política para ele. Sim. Pronto. Portanto, aqui o meu ponto de vista é sobretudo relativamente ao facto do PCP não ver que está a desrespeitar de alguma forma os portugueses. Porque se estamos na situação em que estamos, com as medidas restritivas que estamos, acho que o mínimo seria o respeito para todos nós. Compreendendo perfeitamente que nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro poderiam proibir este Congresso, assim como supostamente também não puderam proibir a festa do Avante, e ela se realizou. Se negocia tanta coisa e se há sempre tanto interesse a negociar, seja por causa do orçamento ou do que é que for, não precisava de ser público, poderia ter havido algum trabalho
e lá está, mais uma vez, repito, não de cancelar, mas para que o PCP pudesse adiar este Congresso. Não pode. Portanto, isto... Mas as nossas indignações são seletivas? Pois são, exatamente. São seletivas porque as indignações que hoje verificamos em relação ao PCP, volto a repetir, não são as mesmas que aconteceram no passado em relação, por exemplo, ao Chega. Não vimos as mesmas pessoas indignadas. Nas indignações que temos em relação ao bom senso dos nossos políticos e das decisões que eles tomam, também não são... Eu acho que esta circunstância do PCP é um ataque meramente ideológico e isso cada vez mais fica visível, porque se fosse outra circunstância, certeza que não acontecia. E por cá, como é que estamos de indignações? Também são seletivas as indignações por cá? E falámos a semana passada e dissemos que o nível de linguagem estava pela hora da morte, entretanto esta semana já morreu. Morreu completamente. O nível de linguagem e de vocabulário utilizado nas redes sociais e nos grupos de discussão dos fóruns, onde supostamente deveríamos dar os nossos contributos cívicos, está miserável. Uma das polémicas que estava, e eu vou-vos pedir para sermos o mais assertivas possível, porque já estamos aqui há muito tempo, mas uma das polémicas tem a ver com, e eu tentei fazer uma pergunta assim muito mais direta, tem a ver com a Mercadona. Eu vou começar por ti. E vou-te perguntar, o problema da Mercadona é fazer concorrência ao pequeno comércio no centro da cidade? Tem a ver com a localização ao lado do mercado municipal? Ou tem a ver com a construção naquele terreno que é supostamente um terreno considerado zona de cheias? O que é que tu achas? Eu acho que o mais grave nesta situação do Mercadona é definitivamente todo o processo que levou ao licenciamento daquela construção e que é a base de tudo o que venha a seguir. Eu não acredito que, de facto, e digo isto muito, muito sinceramente, que o Mercadona venha a afetar o comércio da cidade, porque eu acho que quem vai ao Mercadona não são os mesmos clientes que vão ao mercado municipal. Acho que é um nível de clientes completamente diferente e eu, muito sinceramente, não acredito que isso vá afetar, que o facto de Mercadona estar naquele sítio vá afetar o comércio da cidade. Não acredito mesmo. Agora, o que me preocupa mesmo, e aí sim eu acho que pode haver alguma circunstância que possa ser grave, e sobretudo quando vier, nós ainda não tivemos cheias este ano, mas quando tivermos a primeira cheia, de facto as coisas vão ficar mais visíveis. E aí sim, preocupa-me que não tenham sido cumpridas todas as regras, nomeadamente as decorrentes do PDM, do nosso Plano Diretor Municipal, no que se refere às construções em leito de cheia e depois todo o enquadramento que foi feito, nomeadamente ao nível do licenciamento, do próprio parque de estacionamento, ou seja, há ali uma série de circunstâncias que eu acho que não estão suficientemente clarificadas e que, aliás, eu acho que devem ser explicadas pelo Sr. Presidente da Câmara ou por técnicos da Câmara Municipal então, responsáveis. Então, no teu entender, tem a ver mesmo com o licenciamento. Eu acho que essa é que é a base eu acho que é a base de concorrência, nem de... Não acredito, muito sinceramente. A localização perto do mercado municipal que estava a chatear tanta gente, então vão fazer obras no mercado e agora constroem aqui isto ao lado. Muito sinceramente não acredito. Acho que não vai ter esse efeito. Acho que as pessoas que vão fazer compras ao mercado municipal, comprar os frescos ao mercado municipal, não são as mesmas, e se forem a um sítio vão a seguir ao outro. Eu acho que uma situação não é de todo incompatível com outra. O que mais me preocupa é a questão do licenciamento da própria construção e depois tudo o que está por trás, não é? Ainda por cima, quando nós achamos, e ouvi recentemente umas declarações do Sr. Presidente da Câmara, que o Mercadona é uma grande atração, uma nova atração do município e para a cidade, que isto é uma coisa que não tem grande cabimento, é um investimento importante para a cidade, cria postos de trabalho, obviamente, mas muitas vezes o progresso não pode ser feito a todo o custo, e é isso que eu acho que esperemos que tenha sido evitado. Eu também não acho que a questão da concorrência se coloque, muito pelo contrário. Eu acho que em qualquer sítio onde há concorrência, e eu não me recordo dessa questão se ter colocado com o Pingo Doce, com o Intermarché ou com o Modelo, os cidadãos, os clientes, saem sempre a ganhar. Não acredito que faça concorrência ali ao mercado e acho que até vai beneficiar as pessoas que vivem nesta zona mais baixa da cidade, particularmente os mais idosos, que mais dificuldades têm em deslocar-se às outras grandes ou médias superfícies e que agora têm a possibilidade de ali ir.
Relativamente à questão do espaço e das cheias, eu não percebo porque é que esta é polémica e os outros edifícios construídos na Baixa não o foram. Portanto, o que eu acho é que há, e como estavas a falar há pouco, há efetivamente um grupo que são sempre as mesmas pessoas no Facebook que criam ruído e infelizmente só se vai discutindo aquilo que cria ruído no Facebook, não se vai falando mais nada. Facebook, a mim não me esta questão, o nível de linguagem sim, utilizado. a mim choca-me tudo e já vou explicar porque mais à frente. Eu acho que o facto de se criarem ali 60 postos de trabalho nesta época que se começa, por aquilo que se vai ouvindo, a verificar alguma dificuldade por parte das empresas, acho que também é positivo. Os impostos também são pagos cá. Não será mais um motivo de atração de gente à Águeda, mas vem gente à Águeda para vir ao Mercadona, assim como vão pessoas a Aveiro ao Mercadona ou ao Jumbo. Portanto, também virão à Águeda. Aliás, já vinham. Eu conheço pessoas de Vagos que vêm às compras à Águeda. E eu, quando soube isto, até achei estranho, porque eu não sei se me deslocava. Eu raramente vou a Aveiro às compras, portanto, quando mais ia daqui para Vagos ou viria de Vagos para aqui. Portanto, realmente poderá trazer algumas pessoas e acredito que se as pessoas vêm ao Mercadona também virão visitar a cidade e algumas das ruas da Baixa. Portanto, não vejo que seja negativo, não vejo que aqui haja um problema, até porque se existisse, em vez do ruído, já o teriam entregue no Ministério Público e que eu tenha conhecimento, isso não foi feito. A construção do prédio na Mexamora, em frente ao hotel, e o hotel já disse que ia avançar com o processo, é um problema de vistas ou é um problema para as vistas? O que é que está em causa? É uma questão de ética, de estética ou regularidades no que diz respeito à volumetria e à falta de espaço envolvente? Cristina? Olha, eu acho que é mesmo uma questão de estética por parte do hotel. É assim, eu sobre este assunto confesso que nunca o valorizei muito. Por um lado, pelo que percebi, o terreno é privado, a construção é privada, está dentro daquilo que o PDM permite. Também não sei se o hotel, quando foi construído, tirou as vistas a algumas casas, não me recordo se houve polémica, mas recordo-me que, por exemplo, o CAA foi extremamente polémico porque também tirou as vistas às casas que ali estão e não me recordo ter sido feito um filme desta natureza. Portanto, mais uma vez, eu acho que é sempre o mesmo grupo de ruído e que qualquer coisa que seja feito, haverá sempre um motivo de ruído. E, portanto, é mais um. Vamos ver o resultado da ação. Já que tu. É um problema para as vistas. Já eu acho que é um problema de falta de vistas. Eu acho que é um problema de falta de vistas. E aquilo que aconteceu agora com esta obra e que acontece com outras no Conselho, ainda agora há dias eu fiz um post no Facebook por causa daquele prédio que está a ser ali construído ao lado do cemitério do Adro. E que eu acho horrível, mas pronto, entretanto soube que... Mas não é por estar ao pé do cemitério que achas horrível? Mas os comentários eram... Não, eu acho que não devia ser permitido construção, aliás, no passado não era, eu por acaso depois até fui consultar o Regeu, e não era permitido, mas agora, pelos vistos, aparentemente parece que sim. Eu acho que não devia ser permitido construção, e não é só por causa das vistas, é por toda uma série de outras questões. A zona envolvente não, até por questões sanitárias, até por questões sanitárias, se quisermos, no limite. Mas, pelos vistos, isso não é problema nenhum, os apartamentos estão todos ou quase todos vendidos, por isso... que sejam todas muito felizes, nós queremos a gente na cidade e tudo bem. Mas estava eu a dizer, é um problema de faltas de vistas porque isto não reflete mais do que todo um estado que o nosso Conselho neste momento se encontra, em que há uma falta de visão total para o Conselho, para o enquadramento urbanístico do Conselho, em que tudo se faz desde que com a desculpa não, traz progresso, são construções, vamos ter gruas. Tudo se faz a qualquer custo e a qualquer preço, independentemente da forma do que se faz. E isso é que eu acho que me preocupa e que, pronto, é mais um indício da falta de vistas que este Executivo tem tido em muitas circunstâncias, mas pronto, é o que é. Aqui tenho outra pergunta para acabar, porque já estamos a demorar muito tempo. Eu queria falar sobre as luzes de Natal, mas vou passar à frente. Os trabalhos mal feitos e mal acabados
são outras das questões que estão a ser debatidas nas redes sociais, na cidade, nas reuniões de Câmara, e prende-se com, por exemplo, na Peixamora, a Rua Engenheiros Bastos Xavier, ali a Rua da Piscina, a Rua Dr. Manuel Alegre e a Praceta das Chãs, e também em alguns pacotes de arruamentos que são feitos pelo Conselho, espalhados pelo Conselho. E uma das questões que se coloca é, pelos vistos, nós estamos a pagar menos do que aquilo que devíamos, sem ficar a dever nada a ninguém. Ou seja, nós adjudicamos estes trabalhos aos empreiteiros por um determinado valor e o valor que pagamos é inferior a esse valor porque o empreiteiro não termina ou não faz não termina os trabalhos ou não cumpre com tudo aquilo que estaria no caderno de encargos previsto. Bem, isso é grave, porque se isso acontece assim, nem sequer devia ser aceita a obra, não é? Ou há uma alteração ao contrato de empreitado, ou então alguma coisa aí não está bem. Há uma justificação, eu fui procurar. Por exemplo, na Rua da Piscina, a Rua da Fundação, que acho que era o mesmo pacote de investimento, havia saneamento que não era suposto ser feito e que, entretanto, foi retirado, mas é assim, a questão que eu ponho é, abre-se um concurso público para determinado serviço. Claro, com um determinado caderno de encargos tem que ser cumprido. De encargos. Se não for cumprido esse caderno de encargos, não pode haver uma justificação, mas não pode haver várias justificações. Mas tem que haver uma alteração aditamento ao contrato. E se calhar existe. Pois, não é? Esperemos que sim. Mas não havendo, não é muito normal que depois não se... E os trabalhos não concluídos, também é normal que nós não... Cristina, eu já fiz uma intervenção na Assembleia Municipal por causa dessa situação e, primeiro, do atraso das obras e questionando o Sr. Presidente da Câmara se estavam a ser acionadas os meios legais previstos nos contratos decorrentes, ou seja, a fixação de sanções pecuniárias compulsórias por cada dia de atraso da obra. Na altura foi respondido que não, porque não se queria criar problemas. Os senhores empreiteiros já estão com muitos problemas, não obstante algumas obras serem anteriores ao Covid. Não, mas algumas destas obras tinham prazo de terminar antes do Covid. Nós estamos a falar de obras que deviam ter terminado em agosto de 2019. A Rua Engenheiros Bastos Xavier foi uma das exatamente, por isso o Covid aqui não é desculpa. O problema é que esta Câmara Municipal tem preferido e tem adotado a política de não estar a incomodar os senhores empreiteiros, ainda por cima porque é tão difícil encontrar empreiteiros que façam obras que se ainda vai estar a dificultar e a criar problemas com os senhores empreiteiros, corre-se o risco de não ter empreiteiros para fazer as obras no concelho. Isto foi mais ou menos aquilo que foi referido. Agora, eu não posso como munícipe, ou eu acho que os munícipes não deviam aceitar isto como desculpa, porque o que está aqui em causa é desde logo, o bom desempenho das funções da autarca, não é? Que não está, na minha opinião, a zelar devidamente pelos interesses dos seus munícipes, e depois, se o próprio contrato prevê a aplicação de sanções no caso do incumprimento dos prazos, das duas uma. Ou se não se quer aplicar, retira-se essa possibilidade dos contratos. Pronto, pelo menos assim éramos todos mais sérios e mais transparentes. Ou então, uma vez que se faz questão que eles lá estejam... Mas aqui nem sequer está em causa o incumprimento dos prazos. Eu estou-te a falar mesmo de que em caderno de encargos é adjudicada a obra para fazer determinados trabalhos e são obras que não se fazem, portanto, nós acabamos por pagar menos do que aquilo que era suposto. Mas isso não pode ser, isso do ponto de vista... Mas como tu própria disseste, não sabes se foram feitos aditamentos ou não. Portanto, estamos aqui a discutir mais um não problema, não é? Porque... realmente anda-se à procura do erro, ou seja, no meio de todas as obras que foram feitas, dos imensos quilómetros de alcatrão que têm sido feitos por todo o concelho, por todas as freguesias, estamos aqui a levantar um problema em 3 ou 4 obras que estão a ser corrigidas. E as que ainda não estão vão ser. Sim, mas a questão portanto, nem sequer se espera pelo resultado final. E já se está a dizer que não são, que não cumprem, que não fazem, que deixam por fazer. Não é que não cumprem, nós pedimos para ser feita determinada coisa. Em termos de concurso público, isto eu percebo muito pouco disto. Mas tu própria disseste que não sabes se houve aditamento ou não. Mas tu abres um concurso e já temos dificuldade em encontrar empreiteiros. É verdade. É verdade. Portanto, se nós pedimos para fazerem assim, construa-me isto tudo, aparecem poucos. Mas afinal nós já sabemos que não é para construir isto tudo, que é só para construir metade e que a pessoa que aparece constrói só aquele bocadinho e depois nós pagamos menos e ficamos com menos do que aquilo que pedimos, mas entretanto não faz mal e não chateamos ninguém. Isto começa mal logo de início. Desculpa, do ponto de vista da contratação pública, isso não pode ser feito assim. Não pode ser feito assim, se está a ser feito assim, está a ser mal feito.
Mas isso também já não me surpreende, tendo em conta outras circunstâncias. Não te surpreende partir desse princípio. Sim. Não te importa não saber se é assim. O que é mau, porque lá está. É o criticar por criticar. É o esperar, eu ir buscar informação fidedigna, informar sobre as coisas e depois criticar. Porque isto leva-me ao que eu há pouco estava a dizer, que é o ruído do Facebook e das notícias que circulam. Ninguém tem a preocupação de ir buscar a informação fidedigna, apenas se lançam as coisas para criar ruído, para criar discussão, e são sempre as mesmas pessoas que o fazem. Portanto, eu acho que se calhar vai sendo tempo de nós, aquilo que estamos sempre a pedir aos miúdos para fazerem, para perceberem e distinguirem o que anda nas redes sociais e na internet como fake news e notícias verdadeiras, se calhar os adultos em Águeda estão a precisar de o fazer também. Porque nem tudo o que circula é verdade, mas tudo se assume como sendo verdade, desde que seja crítico em relação ao trabalho do Executivo Municipal. Mas há documentação que aparece. Há documentação que aparece, mas ainda não, eu volto a dizer o mesmo. Eu ainda não vi ninguém ir para o Ministério Público. Isto deve querer dizer alguma coisa, porque tudo o que vem para o Facebook, como estão a roubar, estão a manipular, estão a fazer mal, onde é que isto está no Ministério Público? Então, mas estão a fazer tudo mal, mas só nas redes sociais é que fazem mal? Na prática, onde é que está mal? No início Pronto, se calhar é preciso ir buscar. Do mandato, começámos a dizer que havia queixas a mais no Ministério Sim, Público. e em que é que elas deram? Não é? E se calhar devia dizer-nos alguma coisa. É que é ruído. E vamos continuar com este ruído. Mas pelo menos em relação às obras que foram concluídas fora de prazo, isso é um dado assente. Aliás, aliás, eu já tinha pensado numa iniciativa exatamente decorrente dessas notícias, porque de facto o melhor sítio, o único sítio correto para haver exatamente, é na Assembleia Municipal. É na Assembleia Municipal. Exatamente. Vamos às notas finais, peço que sejam muito breves, porque já estamos a falar Bem, eu vou ser muito breve, eu vou só tendo em conta os próximos tempos e este semi-confinamento que nós estamos, neste momento apelo ao bom senso e à responsabilidade de todas e todos nós, de todas e todos os portugueses, de todas e todos os aguedenses, porque de facto estes tempos que agora vivemos são tempos difíceis, estamos, como há pouco dizia, estamos todos muito cansados, mas é muito importante fazermos mais esse esforço para que, de facto, consigamos diminuir o número de infecções e, consequentemente, diminuir, isso sim, também o número de internamentos, porque quanto mais pessoas houverem internamento, mais é difícil depois proceder à resposta e depois também há mais óbitos por força dessa circunstância. E já agora, na sequência também do que eu já referi na última vez que cá estive, e uma vez que agora vamos estar mais resguardados em casa, recomendo a leitura de um livro, que é Uma Terra Prometida, do Barack Obama, que foi lançado na semana passada, e que são 800 páginas deliciosas de se ler. Eu ainda não comecei a ler o livro, já o tenho, mas ainda não comecei a ler, porque só aquilo é um livro assim. Temos 4 mais 4 mas pronto, dias, mas com o tempo de confinamento, eu acho que é uma boa sugestão. Ou então, quem preferir ver televisão, há uma série de boas séries na Netflix, quem puder ver, ou então eu recomendo um filme, que é Uma Luta Desigual, baseado na história de vida da Ruth Bader Ginsburg, desculpem, que faleceu há pouco tempo e que é uma boa história para ser vista e é uma boa inspiração também de vida. Eu, nas notas finais, só queria deixar aqui 3 apelos. Porque é uma questão que me está a preocupar, que tem a ver com as famílias que ficam em isolamento e o feedback que recebem. Eu vou dar um exemplo concreto para que se perceba do que eu estou a falar. Eu tenho uma família amiga que está em isolamento e que tem sido alvo de bullying, digamos assim, quer as crianças, quer os adultos. Porque os pais não compreendem que, se aquela criança testou positiva, que há outras crianças na turma que vão ter que ficar em isolamento. E não compreendem que a família não é responsável por isso. Que quem decide, como já dissemos aqui, é o delegado de saúde. Portanto, não são os diretores das escolas que mandam as crianças para casa, nem são os pais que dizem, olha, aquela criança esteve em risco com o meu filho e por isso tem que ficar em casa. Não são os pais que dizem isto. O protocolo é claro e, para além do protocolo, depois há uma análise por parte da equipa do delegado de saúde que vai decidir quem fica em casa. Portanto, ficam em casa as crianças que se sentam à frente, atrás, lado direito e lado esquerdo da criança infectada, ficam em casa as crianças que comem no refeitório próximos dessa criança e ficam em casa as crianças que estiveram com a infectada numa situação em que ela tenha estado sem máscara, ou a lanchar, ou na aula de educação física, e depois há uma avaliação conjunta da situação. Portanto, as famílias não têm responsabilidade
nenhuma nisso, e é preciso que as pessoas percebam e não a responsabilizem por estas atitudes. O segundo apelo, e dentro do possível, quem tem intenção de comprar presentes de Natal e possibilidades para isso, respeitando sempre as medidas impostas, que eu acho que é o mais importante e aquilo que nos protegerá sempre, que o façam em Águeda, no comércio tradicional, e que evitem até, para cumprirem melhor ainda as normas, deslocar-se para outros concelhos, e assim ajudam os nossos comerciantes e os nossos empresários. Depois, e por último, e relacionado com o que fui falando aqui, eu acho que todos nós temos a noção da importância da disseminação das notícias nas redes sociais. E eu acho que, e a Carla há pouco dizia bem, que estas questões que nos incomodam, das obras ou da falta delas ou o que for, que têm um local próprio para serem discutidas e que são a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. E eu acho que Águeda e os aguedenses merecem mais do que aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, que é estarmos constantemente a ver posts pejorativos sobre Águeda, sobre o que se faz em Águeda, e sempre pelas mesmas pessoas e sobretudo por um grande conjunto de perfis falsos, que isso para mim é o mais grave de tudo. Porque se as pessoas realmente têm certeza que as coisas estão a ser mal feitas, que há ilegalidades, as pessoas devem dar a cara e atuar. Não é esconder-se atrás destes perfis. Acho que Águeda e os aguedenses não têm sido minimamente dignificados com estas notícias que não são notícias, com estes posts constantes no Facebook. E vai sendo tempo de todos trabalharmos em conjunto para nós, para a Águeda, para os aguedenses. Não é para partidos políticos ou para grupos políticos, é para os aguedenses. E, portanto, se querem falar, se têm coisas a dizer, vão à Câmara, vão às Assembleias Municipais, resolvam lá as situações que é lá que elas devem ser feitas. Acho que o grande proveito que podemos tirar das redes sociais, e foi isso que fez com que a Águeda se tornasse quase que mundialmente conhecido com a questão dos chapéus, portanto, isso é a prova mais do que evidente que estas redes sociais têm um grande potencial. E se o têm para o bom, também poderão ter para o mau. E, portanto, é bom que todos nós reflitamos naquilo que estamos a fazer. Porque ao virmos para aqui, para este programa e para outros também, discutir aquilo que reizinhos e outros perfis falsos levantam no Facebook, estamos-lhe a dar um palco que não nos dignifica, nem a nós, nem aos aguedenses. E estes eram os apelos que eu queria fazer esta semana. Este é um tema que me é caro. O da informação e da utilização das redes sociais para o fazer, e também vou deixar aqui uma nota final. Preocupa-me o nível de linguagem, acima de tudo, que é utilizado e a forma como as coisas estão a ser escritas e ditas. No entanto, percebendo tudo o que a Cristina disse, eu acho também que, como tu disseste bem, pode ser usado para o bom e pode ser usado para o mau, e se calhar devíamos pensar em usá-lo com mais ponderação, quer de uma maneira, quer da outra também. Sem dúvida. Porque se são sempre as mesmas pessoas a postar o mau, são sempre as mesmas pessoas a postar o bom, e nós temos que conseguir viver disseminando um bocadinho e discriminando a informação a que temos acesso e pensando um pouco pela nossa cabeça, esperando sempre que, como vocês disseram... Se bem que nada disto se colocaria se de facto houvesse mais transparência nas decisões. Esperando que nos sítios certos sejam facultadas as informações e sejam dadas efetivamente as respostas às dúvidas dos aguedenses. Sim, que muitas vezes ficam sem resposta. Por hoje é tudo. Não se esqueçam que vamos estar disponíveis, como é habitual, nos canais do costume, Facebook, YouTube e Spotify. Fiquem bem, mantenham-se a salvo.